Olá, meu nome é Pedro e sou instrutor deste curso. O objetivo deste curso é nos ensinar as práticas para o despertar da consciência, que é o objetivo da nossa existência. Está composto o curso por 75 temas. São duas fases. A primeira fase, 50 temas, e a segunda fase, mais 25 temas. Nós passamos de forma online e também presencial em algumas cidades. São poucas as cidades no Brasil que estão recebendo estes ensinamentos de forma presencial. Então, são 75 temas e nós estamos hoje no tema número 23 da segunda fase, do temário de 25 conferências. O conteúdo deste curso está contido nos 4 pilares da sabedoria: a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Para chegar à autorrealização íntima do ser, para despertar a consciência, para cumprir com o objetivo da nossa existência, é preciso praticar estes 4 pilares. É preciso estudar e praticar os 4 pilares. Estes 4 pilares nos ensinam nascer espiritualmente, que é sexual, o suprassexo. Nos ensina a eliminar os defeitos psicológicos, morrer psicologicamente, negar a nós mesmos, para liberar a nossa essência que está presa nos defeitos psicológicos. Os defeitos são os 7 pecados capitais, que de nome nós conhecemos muito bem. E o terceiro trabalho que temos que fazer é entregar esses ensinamentos de forma gratuita, completamente gratuito, às pessoas que tenham inquietudes espirituais, pessoas que se interessem por esses ensinamentos. Devemos respeitar o livre-arbítrio e muitas coisas. Respeitar os interesses de todas as pessoas, respeitar a sua tendência religiosa, enfim, tudo devemos respeitar. Nós não impomos nada a ninguém. Não devemos impor, não devemos insistir com nenhuma pessoa. Então, o tema número 23 está intitulado O símbolo da águia quando traga a serpente. Este símbolo da águia é um símbolo asteca que os astecas que propagaram esses ensinamentos e sabem muito bem como funciona isso tudo. Então, os símbolos astecas são muito ricos e alegorizam este trabalho, o trabalho que cada um precisa fazer, os passos que se passa aquele estudante que inicie esse trabalho, que faça esse trabalho, vai passar por muitas etapas.
e isso está simbolizado em muitas culturas. Esta é o símbolo dos astecas. Então, quando a nossa essência, quando a nossa mônada foi lançada do absoluto, de onde vivia feliz, quando essa mônada foi lançada, saiu fora do absoluto para descer a roda do samsara, chegar até o mundo físico e fazer este trabalho, porque nós fomos lançados do absoluto com este objetivo: alcançar a autorrealização íntima do ser. Então, quando fomos lançados, a mônada se divide, vai se dividindo até chegar no mundo físico. Primeiramente se divide em dois, em pai e mãe. Depois se deriva mais uma terceira força, e essa mônada fica dividida em as três forças primárias, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E cada parte dessas tem um trabalho, tem uma missão, tem um ofício dentro do trabalho de autorrealização íntima do ser. Então, na descida, a mônada vem se desdobrando, se desdobra. E quando vai fazer o trabalho, conforme vai fazendo o trabalho, vai absorvendo essas partes novamente. Imaginemos uma antena telescópica. Quando se abre ela, essa antena vai saindo partes, dentro de uma sai outras partes. Ela se alonga. Então, quando se fecha, essas partes vão se uma absorvendo a outra e se torna de novo pequena. Então, a descida da mônada foi se dividindo até chegar ao mundo físico. E quando o iniciado, quando alguém vai fazendo o trabalho, vai ascendendo novamente, vai voltando às origens. E então acontece os passos, essas etapas em que as partes vão se reabsorvendo novamente. Então foi desdobrada, a mônada se desdobra no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Entre essas forças, dentro dessas forças, está o nosso Lúcifer interior, que tem o trabalho, o ofício do Lúcifer é nos tentar, é nos colocar diante da tentação e nos dá a liberdade, o livre-arbítrio para agir de acordo com a nossa compreensão. Estamos diante da dualidade, porém somos nós que temos que decidir por fazer assim ou fazer de outra maneira. Em todos os instantes, todos os momentos, nós estamos diante da possibilidade de errar ou acertar. Então, quem nos põe diante dessa possibilidade de errar ou acertar é o nosso Lúcifer interior, é o nosso treinador psicológico. O trabalho do Lúcifer é nos tentar, nos colocar diante da possibilidade de fazer assim ou assado. Para que para que nós faça aquilo que o nosso interior
diz que devemos fazer. Então, por isso temos que refletir sempre antes de atuar, para ver o que ao nosso interior nos indica, o que é o correto para atuar de forma correta. Então, essa tentação, essa possibilidade, quem nos coloca diante dessa possibilidade é o nosso Lúcifer interior. É uma parte. Então, esse Lúcifer trabalha ininterruptamente em toda a nossa existência. Então, isso começa quando alguém encontra estes ensinamentos, encontra os ensinamentos dos 4 pilares e começa a estudar-se, começa a auto-observar-se, começa a observar o pensamento, o sentimento, a fala, os movimentos, os instintos, enfim, estudar tudo o que acontece na nossa máquina humana e ver, observar para atuar de forma o mais correta possível. Então, esse trabalho de nos colocar diante disso é o nosso Lúcifer interior que nos faz. Nós precisamos ver os defeitos psicológicos para negar. E para ver, nós precisamos nos observar, nos auto-observar. Observar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que desejamos, enfim, tudo o que possa acontecer na máquina humana. Então, esse trabalho de nos colocar diante disso, dessa possibilidade, é o nosso Lúcifer interior. Esse é o trabalho do Lúcifer. Então, quando alguém encontra esses ensinamentos e começa a trabalhar, vai trabalhar então com os 3 fatores para a revolução da consciência, que é o nascimento espiritual, que é sexual. Precisa deixar de fornicar e transmutar as energias sexuais com um par do sexo oposto. Então, ao transmutar a energia, vai nascer o Kundalini, vai despertar o Kundalini e subir pela coluna vertebral. Criar os corpos de fogo. Primeiramente se cria os corpos de fogo. É a primeira montanha. Se cria os corpos de fogo. Depois esses corpos vão aos poucos sendo substituídos pelos corpos de ouro, já na segunda montanha. E então esse Kundalini sobe pela coluna vertebral e chega até a glabela, essa energia, e desce ao coração. Então, essas são as partes, as etapas que vai se passando, que vai sendo galgada pelo iniciado. Então, acontecem três etapas, que são os 3 trabalhos do Cristo. Esses 3 trabalhos são realizados conforme os ensinamentos entregues pelo Cristo na Terra Santa. Ele entregou esses ensinamentos de forma física, em forma de arte. Então, quando na segunda montanha, o iniciado vai então ficar já com 99%
de consciência, vai faltar apenas 1%. Então ele se torna um Elohim. Então já está próximo da autorrealização, do final do trabalho. Só falta então resgatar 1% de consciência. E esse já é um Elohim, ele já é um homem macho e fêmea. Ele já está como já das origens, quando desceu, quando saiu. Então ele está voltando, está sendo reintegrado novamente. Então esses corpos já dessa segunda montanha são os corpos de ouro. E a terceira montanha é a criação, a transformação desses corpos de ouro em corpos de luz. Então isso vai acontecendo de acordo com o trabalho que o iniciado vai realizando. Então já nessa etapa, já o Lúcifer já não tem mais a quem tentar. O Lúcifer já fez o seu trabalho, já desintegrou o Cristo, já desintegrou os Eus Causa, e o Lúcifer já ficou sem trabalho. O trabalho dele é tentar. Como já não existem defeitos psicológicos mais para tentar, porque são os defeitos que são tentados, como não existem mais os defeitos, o Lúcifer já fica sem trabalho e é absorvido, já é absorvido pelo Cristo, e vai então se tornar o Cristo Lúcifer. Cristo Lúcifer, que esse Cristo já então se fusionou com o Lúcifer e o Lúcifer com o Cristo. Então o Cristo venceu o dragão. O dragão é Lúcifer. Esse Lúcifer é o dragão. E então eles se unem, eles se reúnem, se unem novamente, conforme eram na saída do absoluto, quando foi lançado do absoluto. Então o Cristo desintegrou os Eus Causas e vai então se reunir com o Lúcifer. Então já o Lúcifer não tem mais a quem tentar, ele então é absorvido. E então aí esse Cristo Lúcifer, por sua vez, o Cristo Lúcifer, por sua vez, vai ser tragado pelo Pai. O Pai é a águia. Então vão sendo tragados um ao outro, vão sendo reabsorvidos, vão sendo reunificados. As três forças vão sendo reunificadas para entrar ao absoluto. Então, aí então o símbolo dos astecas é uma serpente que vai então tragar a si mesmo. A serpente vai tragar a si mesmo pela cola. Está lá o símbolo dos astecas, está ensinando isso. Então a águia vai tragar a serpente. A águia é o Pai, que saiu do absoluto, foi desdobrando, e então ao eliminar os defeitos e criar os corpos, isso foi
sendo reabsorvido novamente. Então o pai, a águia, vai tragar a serpente, que são as serpentes criadas, a serpente do Kundalini. Toda a serpente do Kundalini, a serpente no início foi criada então a Kundalini de fogo, após a de luz, a de ouro e finalmente a de luz. Então a águia vai tragar essa serpente de luz, porque ela só traga pureza. A águia não vai tragar algo impuro. Então é porque foi eliminado, os defeitos psicológicos foram todos eliminados, inclusive os eus causas. Então a serpente de luz está pura e assim a águia pode tragar essa serpente, porque ela só traga algo puro, não traga nada impuro. Então é reabsorvido, novamente se une e se torna uma única força, se torna novamente a unidade, e então pode voltar à sua origem, voltar ao absoluto, que é o mundo de origem de todas as essências que descem a roda para fazer o trabalho, e quando são purificadas vão retornar ao absoluto. Porém é preciso ser tragada uma a outra para tornar-se uma, porque no absoluto só entra uma força, não entra dualidade, nem trindade. Então elas se reunificam novamente para ingressar ou reingressar ao absoluto. Foi feito o trabalho de autorrealização, a purificação total, e se reúnem novamente, se reunificam para regressar ao absoluto. E esse é o símbolo dos astecas. Uma águia também é um símbolo de uma águia, um pássaro, uma águia que está com uma serpente pega pela pata, e com o bico ela está tragando essa serpente. Então é o símbolo dos astecas que dá esse ensinamento através de símbolos. Então esta conferência é bastante, para nós, é bastante assim intelectual, mas nós devemos lutar para chegar a realizar esse trabalho, para ser tragado pela serpente, pela águia, para que devemos nos tornar uma serpente. Primeiramente se torna uma serpente e depois ser tragado pela águia. Então este curso, o objetivo é nos ensinar as técnicas, as práticas objetivas para se chegar a estas alturas, a autorrealização íntima do ser.